Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. E nós vamos meditar hoje, meus queridos irmãos, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 7. E essa é uma palavra, meus queridos irmãos, de metanoia, de mudança de atitude, de mudança de rumo. Nós temos visto, meus queridos irmãos, ao longo dos tempos e das gerações, as pessoas fazendo as coisas de maneira equivocada, de maneira dissoluta, de maneira que eles não conseguem estabelecer aquilo que eles querem fazer. Eles fazem, muitas vezes, impulsionado por coisas e por fatos. Eles são refém dos fatos. E a palavra de Deus nos exorta a sermos aqueles de quem a Bíblia fala, a termos aquilo que a Bíblia diz que nós temos. Você recebe todo dia, meu querido irmão, um presente, chama o dia de hoje. Mas tem uma situação muito interessante. O dia de amanhã, eu ganho ele hoje, em oração, em intercessão. Essa é a diferença. Esse é o diferencial. A palavra de Deus, meus queridos, diz em Romanos, capítulo 4, versículo 8, diz assim: não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como o Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. É preciso, queridos, é por isso, meus queridos irmãos, que nós, enquanto filhos de Deus, que estamos servindo na mordomia cristã, precisamos de ser sóbrios. Sóbrios, apenas sóbrios. Nós não precisamos de um entendimento, de uma revelação, porque isso o Espírito Santo que está dentro de nós já nos dá naturalmente. Nós precisamos sim tomar posição diante das oportunidades que Deus, pelo Espírito Santo, nos dá nessa terra. Meus queridos, imagine vocês estando abençoando as pessoas. Aí você e eu dizemos assim: que Deus te abençoe, que Deus lhe dê segurança espiritual, física, financeira, e esta pessoa está com o aluguel atrasado, ela está com a luz no corte, ela está com a água atrasada. Então, queridos, como é que nós vamos despedir esses irmãos em paz? Como nós podemos dizer a uma pessoa que está passando fome: vá e que Deus e que você coma e se alegre-se na presença de Deus? Como é que ele vai comer se ele não tem o que comer? Meus queridos, é necessário que haja uma empatia por nós com essas pessoas. Jesus na rua, ele esteve nas ruas de Jerusalém. E por 2 vezes, a palavra de Deus nos relata sobre ele suprindo a necessidade, vamos dizer assim, primária do ser humano, uma das primárias, que é a comida. Ele multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes. Depois aqueles 2 peixes e 5 pães.
Meus queridos irmãos, isso nos indica o quê? Nos indica que é para nós fazermos aquilo que é necessário fazer. Ah, mas eu não dou conta de fazer para todo mundo. Não tem problema. Faça para aquelas pessoas que estão no seu raio de ação, no seu ciclo de amizades. Muitas vezes você só consegue fazer para a sua família. Faça para a sua família. Supra a necessidade deles. E não deixe que eles vão buscar em outro aprisco que não o do Senhor, em outro pasto que não o do Senhor, o entendimento e a palavra. Meus queridos, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa vir a luz que brilha sobre eles. Meus queridos irmãos, o Deus desse século, que é quem dá a miséria, a mesquinharia, a doença, a falta, a escassez, ele está pronto para tirar de um e mostrar a outros, porque ele não dá nada a ninguém. Ele lhe favorece por um período curto, enquanto Deus é eternamente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meus amados irmãos, seja você aquele que se levanta para doar. Seja você aquele que se levanta para impor mãos santas. Seja você aquele que se levanta para interceder pela vida dos seus patrícios, de seus irmãos, de seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, dos seus avós, seus tios, tias, enfim, seja você aquele que se levanta. Tem uma frase de Jesus Cristo que diz: levante-se e resplandecerá a luz sobre você. Você tem que ser luz, meu querido e minha querida. Você tem que ser aqueles de quem a Bíblia fala, aqueles que a Bíblia diz a respeito de vocês. A boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Meus queridos, a boa notícia da glória de Cristo resplandecendo sobre você. A glória de Cristo estando em você. A pergunta que não quer calar, meus queridos irmãos, vou tomar emprestado do Diário da Fé. A pergunta que não quer calar é essa: como você tem agido em relação à sua família? Filhos, esposa e filhos e netos. Estou lhe dando um tempinho para você refletir, para você pensar. Queridos, muitas vezes nós estamos agindo com mesquinharia ou com mesquinhez, com falta de entendimento, com falta de amor, com falta de sabedoria, por um motivo simples. Nós não buscamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz, nós buscamos o nosso próprio entendimento, a nossa própria forma de fazer. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus.
Você tem levado essa boa impressão para as pessoas que lhe conhecem? Para que Deus seja glorificado através das suas ações? Ou não? Você tem sido aquela pessoa mesquinha, aquela pessoa que não faz o dever de casa, que não faz o que é necessário. Às vezes você é relapso em relação ao seu trabalho, é relapso em relação à sua família. Meus queridos irmãos, lembre-se, tudo que você plantar, você vai colher. A planta é uma opção. Aliás, a semente que você vai plantar é uma opção. Você pode optar por uma semente boa ou por uma semente ruim. Mas a colheita, lembre-se disso, ela é obrigatória. E detalhe interessante, nós plantamos um caroço de milho e quando nós colhemos, nós não colhemos um caroço de milho, nós colhemos uma espiga. O corpo é completamente diferente. Nós tiramos a palha da espiga, que tem aquela roupa que veste a espiga de milho, aí nós vamos encontrar os caroços. Agora, nenhum é igual àquele que nós plantamos. Às vezes eles são mais bonitos, às vezes eles são mais feios, mas lembre-se disso, meus queridos irmãos. Nós plantamos uma semente e colhemos muitas. E é preciso que você entenda isso, que Deus está fazendo hoje na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos alegria, saúde, paz e prosperidade. Meus queridos irmãos, você pode ajudar o reino de Deus a avançar sobre o terreno do inimigo de 4 formas. Primeira forma é você cumprindo o ID, sendo um evangelista de Deus nessa terra. Se você não tiver essa opção, você pode enviar esse vídeo e esse vídeo você vai estar fazendo essa parte de evangelismo. A segunda forma, meus queridos irmãos, é você orando, intercedendo, na sua oração matinal, na sua oração antes de dormir, lembrando das pessoas que estão pregando o evangelho e dizendo: Deus abençoe essas pessoas, que sejam dado no abrir das nossas bocas a palavra de sabedoria para conseguirmos chegar e avançar sobre o terreno do inimigo. A terceira forma é você enviando esse vídeo, se inscrevendo no canal e deixando o seu like, que vai fazer com que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Quando você se inscreve no canal, você ativa o sininho e deixa o seu like e dá o seu like, o YouTube vai entender que você gostou e que outras pessoas do seu ciclo de amizade podem gostar também, e ele vai mostrar para essas pessoas. E a quarta forma, e não menos importante, é você doando financeiramente. Queridos, nós temos um número Pix, que você pode fazer uma doação através desse número. Nós temos no rodapé desse vídeo os números das contas do Jesus na Rua. Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco e Banco do Brasil. Muito obrigado, meus amados irmãos, meus queridos. Um dia de bênção, de paz, de alegria e de prosperidade em suas vidas. Amém.